Hoje a gente vai reagir a esse vídeo aqui que é muito bizarro, é um caso lá de Portugal e que viralizou bastante na época. É um pouco antigo, mas é bastante interessante, então a gente vai assistir esse caso aqui e vamos ver o que realmente aconteceu. Imagine Então, ver uma bora, das let's go. pessoas que você mais ama na sua vida saindo pela porta da sua casa num dia normal e sumindo sem explicações, sendo avistado de novo somente anos depois em fóruns obscuros da internet. Pois é, essa é a história real de um garoto português de apenas 11 anos de idade chamado Rui Pedro Teixeira Mendonça. E essa história até hoje não foi 100% solucionada. Então antes da gente entrar profundamente nesse caso bizarro, Só deixando bem claro que o caso ainda não foi 100% resolvido. por favor, deixe seu like aí embaixo. Tudo começou no dia 4 de março de 1998, em uma vila chamada Lousada, na região do Porto, em Portugal. Lá era o lar da família Teixeira Mendonça, que costumava levar uma vida confortável e tranquila. Até então, o casal Manuel Mendonça e Filomena Teixeira viviam em uma casa com seus dois filhos, Rui Pedro, de 11 anos na época, e Karina, de 9. Mas tudo mudou literalmente de uma hora para outra. Era uma quarta-feira, em torno das 2 da tarde, quando o Rui resolveu aproveitar o tempo que tinha entre o almoço e a escola para poder andar um pouco de bicicleta. Ele queria sair com seu amigo próximo e conhecido da família, o Afonso Dias, de 21 anos na época. Pois é, essa diferença chamou bastante atenção, afinal não é de se esperar que uma criança de 11 anos passe seu tempo livre com um adulto 10 anos mais velho, mas acontece que Afonso era conhecido da Aí já começa o caso não ser tão normal, né? Aí já começa, o problema já começa aí. família e até frequentava a casa dos Teixeira Mendonça, sendo descrito por todos como um rapaz de condição financeira mais simples e de comportamento infantil para a idade. Há fontes que afirmam inclusive que Afonso conhecia o Rui após tirar a carta de motorista em uma autoescola onde Filomena, a mãe de Rui, trabalhava, e depois disso os dois mantiveram uma amizade bem aberta à família do garoto. Bom, no dia em questão, o Rui foi até o trabalho da sua mãe usando sua bicicleta, ficava em frente à sua casa e ele perguntou se ele podia sair com Afonso. Filomena negou, dizendo que era melhor ele ficar por ali mesmo, pedalando em um terreno tranquilo que ficava atrás do escritório dela, que também era um lugar comum onde as crianças brincavam. Depois dali, o Rui podia ir direto pra escola. Mas não foi isso que aconteceu, porque pouco tempo depois, quando era mais ou menos às 18, Cara, é sempre bizarro quando acontece esses casos de criança, né, velho? Porque, tipo, é totalmente umas coisas. Assim, sai pra brincar e a criança some e ponto final. E aí acabou, né? Tipo assim, esses casos de criança, a maioria é dessa forma. 8 horas, a mãe foi surpreendida com uma ligação do tutor dizendo que o Rui não compareceu à escola naquele dia, e ela entrou em completo choque, afinal isso nunca tinha acontecido antes. Então ela rapidamente foi procurar o garoto, não achou, avisou os amigos e os vizinhos e começaram a procurar os garotos ao redor da vila. Um senhor que era vizinho próximo apareceu dizendo que quando era às 3 da tarde, ou seja, apenas uma hora depois do Rui ter falado com a sua mãe, ele encontrou a bicicleta do menino jogada em um canteiro de grama alta, em um lugar onde outras testemunhas também haviam visto o Rui pedalar mais cedo. O Olha isso. Aí quando começa assim, já, mais mano. estranho é que parecia que a bicicleta havia sido colocada ali naquele ponto justamente para não ser vista. Com isso, os familiares finalmente acionaram a polícia, que, aliás, Aí a família toda já começa a enlouquecer, já começa a postar tudo aí, meu amigo. A loucura da família nesse momento aí, desespero é gigantesco. segundo os relatos, teriam tratado o caso com certa má vontade em vários momentos, mas a gente vai falar sobre isso depois. De qualquer forma, as buscas pelo Rui seguiram por toda a madrugada naquele dia e nada foi encontrado. Eles já tinham perdido muito tempo quando apenas no dia seguinte, os policiais declararam oficialmente o menino como desaparecido. A essa altura, a família já estava desesperada e não sabia mais o que fazer. Restava apenas interrogar o amigo, o Afonso Dias. Então todos foram direto atrás do jovem para ver o que ele sabia. Segundo a própria polícia, ao ser interrogado, o Afonso estava se comportando de um jeito meio estranho. Primeiro ele demonstrou surpresa ao saber que o garoto tinha desaparecido, e então respondeu com uma certa tranquilidade, falando que não sabia de nada e que não via o garoto já fazia dias. Porém, as outras crianças que estavam brincando ali nas redondezas também foram interrogadas e revelaram que viram o Rui no banco do passageiro de um carro preto que passou ali perto, e o motorista desse carro era o Afonso Dias. Outras pessoas também revelaram terem visto a
mesma cena. Descobriram que o veículo na realidade se tratava de um Fiat Uno preto do irmão do Afonso, que, segundo algumas fontes, o Afonso teria supostamente pedido emprestado para levar o carro para a inspeção anual do governo, mesmo não havendo nenhuma evidência de que ele teria comparecido a esse tal compromisso. Eis que rolou outro depoimento e, por ser tudo muito suspeito, o avô de Rui Pedro confrontou o Afonso logo na saída da delegacia, querendo saber onde o seu neto estava e chegando a oferecer uma quantia grande em dinheiro para que ele dissesse a verdade. Nisso, Afonso começou a chorar e disse que não sabia, mas que se quisessem encontrar Rui, deveriam fechar todas as fronteiras. Essa fala deu a entender a algumas pessoas que o garoto poderia estar sendo levado para fora do país, mas foi apenas com o depoimento do primo de Rui, o João André Mendonça, que as coisas escalaram para uma proporção mais macabra. João André revelou à polícia que dias antes do desaparecimento, o Afonso havia convidado Rui e ele para irem de carro se encontrar com uma prostituta. Na ocasião, João André disse que naquela tarde não Caraca, mano, no caso só piora, né? Daí pra frente só vai piorar. poderia sair porque sua mãe não deixaria, mas que não sabia se Rui havia sido levado pro local. Ele também afirma que desde que esse caos começou, ele estava sendo ameaçado por Afonso a não trazer a público essas informações. E pra piorar, enquanto o João André falava com a polícia, o Afonso se demonstrou pela primeira vez inquieto, dizendo coisas como cala a boca ou não se mete. Tudo indicava que Afonso teria sim tido envolvimento com isso e que os buracos Caraca, o cara passava o tempo todo com moleque, velho. E olha o que o cara fez na primeira oportunidade, mano. Que loucura. seriam bem mais fundos. A essa altura, os familiares já pensavam em diversas coisas horríveis, como rapto, escravidão ou homicídio. Basicamente, de um dia pro outro, a vida deles havia se tornado um completo pesadelo. E acredite se quiser, Caraca, eu tô muito ansioso agora pra chegar já na parte onde ele apareceu na Deep Web, velho. Olha, mano, que loucura, mesmo velho. com todos esses relatos contra o Afonso, ele saiu da delegacia livre, como se nada tivesse acontecido, porque os policiais decidiram encarar esse caso como se fosse um simples caso de desaparecimento, tipo como se ele tivesse se perdido e fosse aparecer mais tarde, e não como um sequestro. O motivo disso, segundo a polícia, foi a falta de pistas confiáveis. Mas pra família, isso obviamente pareceu negligência, enquanto Caraca, pra família, assim, loucura já, pô. Você tem o seu filho totalmente desaparecido, uma bicicleta jogada no mato. Como que isso aqui não tem muita prova, velho? Do nada ele aparecer, podia ser sim, mas é mais para a preocupação já vai mais pro outro lado, né? quando pudessem salvar seu filho com vida, eles não iriam descansar. É claro que não demorou pro caso chamar a atenção das pessoas, já que não eram comuns desaparecimentos infantis por lá. Então, com a história Caraca, o caso é de 1987. Que loucura. E já tinha internet, já tinha site assim. Acho que era blog nesse tempo, né? Ô, louco. aparecendo na TV e nos jornais, vieram também várias pessoas dizendo ter informações sobre o Rui. Algumas dessas pessoas ligaram afirmando ter visto o menino em diversos locais, mas nenhum desses relatos levou a evidência alguma. Chegaram até mandar um vídeo que supostamente mostraria o garoto Rui em um hotel na Espanha, mas não foi confirmado ser realmente ele. O relato mais marcante foi de uma ligação específica que a Filomena recebeu, na qual havia uma criança do outro lado da linha com a voz idêntica do Rui, gritando e chamando pela mãe sem parar. A ligação não durou muito porque aparentemente alguém tomou o telefone e desligou, mas já foi o suficiente para ela afirmar que tinha certeza de que aquela era a voz do seu filho. Só que por mais frustrante que seja, as autoridades que cuidavam do caso não chegaram a rastrear essa ligação, o que foi a gota da água para a família de Rui, que começaram a criticar publicamente a postura das autoridades portuguesas. Após um mês do desaparecimento do menino, um jornalista que estava a passeio na Disneyland Caraca, um mês, velho. A polícia simplesmente não tava nem aí pro caso. Ô, de louco. Paris, tirou uma foto enquanto andava em um brinquedo do Pinóquio com a sua família e sentado logo atrás dele, ele identificou um menino que se assemelhava bastante ao Rui ao lado de um homem calvo de jaqueta vermelha. Houve uma análise sobre a fotografia, Caraca, chega a me arrepiar agora, velho. Ô, mas não louco. conseguiram chegar a uma conclusão definitiva. Parecia que nada levava a alguma evidência concreta sobre o que poderia estar acontecendo com o menino. Bom, isso foi pelo menos até o dia 1º de setembro desse mesmo ano, porque foi quando a polícia americana descobriu uma gigantesca rede compartilhada de pornografia infantil, o Wonderland Club. Esse grupo internacional consistia em acumular e trocar arquivos de crianças em situações sexuais, sendo organizado de forma sigilosa e restrita, em uma época que sequer existia a Deep Web como conhecemos hoje. Para vocês terem ideia, só entrava nessa comunidade o pedófilo que era recomendado por algum outro membro, sendo necessário que ele contribuísse com 10 mil arquivos no ato da entrada. É horrível imaginar que
Mano, 10.000 arquivos só de criança, velho. Que bizarro. Isso exista e que só nessa operação de 1998 foram confiscadas centenas de milhares de mídias contendo mais de 1.200 crianças expostas e sendo exploradas. Até o momento, o Wonderland Club havia sido o maior esquema organizado de pedofilia já registrado na história da humanidade. E no meio desse material confiscado, encontraram fotos reais de Rui. Havia também um vídeo explícito muito forte dele sendo abusado por vários caras. Depois de uma análise inteligente, utilizando de um programa de mapeamento de traços para reconhecer rostos, foi confirmado que aquele no vídeo era sim Rui Pedro. Imagine a situação da família que precisou acompanhar essa investigação, ver todos esses vídeos. Caraca, muito pesado, velho. Imagina aí, velho, pai, mãe, toda a família vendo o garoto lá sendo abusado e não poder fazer nada, né? Até porque não ia ter como achar ele. E no final garantir que infelizmente se tratava do menino sim. Com isso, muitos já acreditaram que ele provavelmente teria sido morto após isso, já que seu caso estava ficando cada vez mais popular e por conta disso, as investigações da Polícia Nacional, que já estavam mais lentas do que o normal, acabaram desaquecendo ainda mais. Mas anos se passaram e a família de Rui não desistiu. Em 2006, eles decidiram enfim contratar uma equipe de investigação particular por conta própria para ver se assim eles conseguiam chegar em algum lugar. E foi por conta de todo esse esforço Caraca, a família não desistiu em nenhum momento, né? Até não ter certeza que ele estava morto, a família até então não desistiu, não. e da pressão de quem acompanhava o caso, que reuniram diversas pistas capazes de fazer o Afonso ser indiciado. Anos depois, em 2011, houve seu julgamento no tribunal com mais de 50 testemunhas ouvidas, dentre elas uma mulher chamada Alcina Dias, que costumava ser prostituta na época do crime e não teve o seu rosto revelado oficialmente. Alcina disse que já tinha tentado testemunhar quando tudo isso aconteceu, mas seu relato não tinha ido pra frente. Ela contou que no dia que aconteceu, estava lá no seu ponto de trabalho, em uma estrada na saída da cidade, quando lembra de um homem que se identificou como Afonso chegando de carro com um menino. Segundo Alcina, ele queria pagar para que ela fizesse sexo com o menino, mas o garoto estava apavorado e chorando. Então ela perguntou se a mãe dele sabia que ele estava ali e ele disse que não. Nisso, ela teria ido com o Rui para um lugar mais reservado e teria fingido ali que rolou uma situação, que rolou a relação, só pra Caraca, velho. Mano, que caso bizarro, velho. que o garoto pudesse ir embora. Ao perguntar pro Afonso qual que era a idade do garoto, ele respondeu que ele tem idade suficiente. E aí foi embora com o Rui dentro do carro. Outras pessoas que eram crianças na época e estavam lá perto da onde o Rui tava brincando, também testemunharam dizendo lembrar que o Afonso apareceu lá e abordou o garoto. Também houve um relato da irmã mais nova de Rui, que contou que um ano antes do ocorrido, Afonso havia tirado várias fotos dela e do irmão, onde ela inclusive mostrou as fotos no tribunal. O mais inacreditável é que, após tudo isso, ainda absolveram o Afonso por falta de provas palpáveis. Mas a família mais uma vez recorreu com um advogado até que Afonso finalmente foi indiciado por rapto agravado. Apenas em 2014 ele foi condenado a mais de 3 anos de reclusão. Cara, olha o quanto tempo esse caso durou, velho. Quanto tempo esse cara ficou solto aí por ter feito isso tudo? Com base no depoimento de Alcina. Mesmo assim, a justiça entendeu que não conseguiram incriminar Afonso pelo que veio depois, ou seja, o sumiço de Rui. Antes de ser preso, Afonso deu uma entrevista na televisão insistindo que era inocente, onde disse calmamente que não se arrepende de nada no processo e que se pudesse fazer uma coisa diferente, seria nunca ter se relacionado com a família Teixeira Mendonça, porque agora sua vida estava sendo destruída e, segundo ele, o verdadeiro culpado ficaria impune. No ano seguinte, em 2015, ele foi preso e cumpriu apenas 2 anos de prisão, 1/3 da pena porque foi um detento que manteve bom comportamento. A última atualização do caso foi em Ô, louco, o cara fez isso tudo, cumpriu só 2 anos de cadeia e vazou. 2018, quando pessoas filmaram um homem português adulto da idade que Rui teria e que se assemelhava muito fisicamente a ele e que dizia se chamar Pedro. Mas segundo as autoridades, o homem foi identificado e se tratava apenas de um morador de rua. Já faz 24 anos Mano, agora eu falei, poxa, será que o cara ia estar vivo e aparecer assim, já velho? desde o dia em que Rui pediu pra andar de bicicleta e nunca mais foi visto. E desde então, sua mãe ainda tem esperanças de encontrá-lo. Em 2019, foi declarado pela justiça a morte presumida de Rui, o que em outras palavras significa que presume-se que o indivíduo morreu e não há mais necessidade de buscas. Mesmo assim, a mãe de Rui ainda mantém seu quarto do mesmo jeito que estava no dia em que ele saiu e se recorda diariamente do filho. Em uma carta publicada no jornal
jornal Terras do Vale do Souza, Filomena escreveu: "E agora com já 33 anos, que aspecto tens? Como estás? Parabéns, meu filho. Onde quer que esteja, receba esse abraço apertadinho tão nosso. E muitos beijinhos. Esperarei por ti até a Caraca, mano, muito, mas muito pesado, velho. eternidade." Nunca vou desistir de o procurar. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tô trazendo muito react aqui. Também quero trazer diversas coisas, diversos conteúdos, já para melhorar também, para não trazer só um conteúdo e afins. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa like. Esse caso é muito bizarro e eu vou gravar ele sim lá pro meu TikTok. E agora eu tô voltando a postar histórias bizarras lá. Então, se você quiser seguir já achar El Lemos lá, vai ter muita história também. Vou trazer umas histórias muito bizarras, porque esse daqui gostei. E muita gente também, eu vi nos comentários desse vídeo, que muita gente falando que em Portugal o pessoal tem um carinho enorme por esse menino, por causa que o caso dele foi tão bizarro e viralizou tanto que até hoje todo mundo lá ainda costuma falar e citar esse caso. E apesar dele ser muito antigo, as pessoas lembram ainda. Então, tipo assim, é um caso que foi bastante bizarro e do nada o garoto sumiu e apareceu na Deep Web e mais nunca ninguém vê ele. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. O canal do Gustavo Pinheiro tá aí embaixo também, o vídeo oficial, você dá uma passada lá. É muito importante isso aí. Tamo junto, valeu, até amanhã e é nóis!